Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Ontem, dia 27 de julho de 2021, a comunidade acadêmica foi tomada com assombro por um apagão no CNPq. A história é mais ou menos a seguinte: na última sexta-feira, 23 de julho, os sistemas do CNPq caíram e ficaram indisponíveis. O problema afetou o funcionamento de várias bases de dados disponibilizadas para o público e usadas internamente pelo CNPq, como a base Lattes e a base Carlos Chagas. Apenas lembrando, a base Lattes é aquela que contém todos os dados de todos os pesquisadores do país, sendo usada amplamente por todas as instituições acadêmicas do Brasil para composição de bancas, proposição de projetos, enfim, você pode imaginar o problema que isso está causando. A base Carlos Chagas é aquela que contém todos os dados de projetos apoiados pelo CNPq e é usada para tudo, para indicação de bolsistas, para submissão de novas propostas, para emissão de relatórios, proposição e apresentação de prestações de contas. Como os sistemas não voltaram no fim de semana, o que é importante porque muitos pesquisadores aproveitam o final de semana para atualizar dados curriculares e manter os projetos em dia, isso levantou muita preocupação e suspeitas. Os sistemas não voltaram também na segunda e muitas consultas informais passaram a revelar que o problema poderia ser grave e começou a haver certa desconfiança de que a integridade das bases de dados e das folhas de pagamento poderiam ter sido comprometidas. Por isso, ao longo do dia de ontem, o CNPq veio a público duas vezes. Primeiro, por meio de nota, para dizer que há um problema e que está tentando resolvê-lo. E depois no Twitter, para informar que a integridade das bases de dados e da folha de pagamentos estão garantidas. O fato é que até esse momento em que eu gravo esse vídeo, os sistemas ainda estão indisponíveis. O que se sabe é que um conjunto de placas controladoras que controlam essas bases de dados queimou e que não há peça sobressalente, não há contrato de manutenção vigente e que, aparentemente, não há qualquer tipo de manutenção preventiva feita nesses sistemas desde o ano de 2018. O problema é gravíssimo, não por conta da queima de um conjunto de placas que eventualmente possa ser substituída, mas por outros conjuntos de fatores. Veja, em primeiro lugar, que falta transparência total ao CNPq. Nós estamos falando da base nacional curricular. Nós estamos falando de projetos coordenados por pesquisadores do país inteiro. E ninguém veio a público ainda falar com clareza o que está ocorrendo e qual é a perspectiva de solução desse problema. Em segundo lugar, nós estamos falando de falta de liderança. O ministro não se apresentou pessoalmente para falar no tema e passou os últimos dias apagando fotografias que tirou com uma deputada alemã nazista que veio ao Brasil e não deveria ter sido recebida por qualquer representante do governo, muito menos pelo ministro da Ciência e Tecnologia. Da mesma forma, o presidente do CNPq não se apresentou pessoalmente para prestar contas à comunidade. Em terceiro lugar, o episódio revela um amadorismo e uma falta de cuidado impressionantes com a infraestrutura científica técnica do país. Veja, novamente, que estamos falando da maior base de dados de ciência, tecnologia e pesquisa do Brasil, que se encontrava sem contrato de manutenção, sem peças sobressalentes, a ponto de estarem circulando na rede mensagens que foram postadas supostamente no grupo da Rede Nacional de Pesquisa, pedindo apoio se alguém tem essas placas para dar ao CNPq, invertendo completamente a função do CNPq, que é de apoiar a Rede Nacional de Pesquisa e não pedir equipamentos à Rede Nacional de Pesquisa para continuar funcionando. E, em quarto lugar,
É óbvio que o episódio ilustra as consequências do descaso com a ciência, com o descaso com a educação e com o descaso com a pesquisa do país. Por tudo isso, é muito grave o que nós vemos acontecendo nesse momento no CNPq. Simultaneamente, o governo publicou nos últimos dias uma portaria com recomendações da Câmara de Inovação sobre investimentos. E o documento é uma ilha da fantasia, porque fala de investimentos no ano de 2021 e 2022 de muitos bilhões de reais em várias áreas, quando o CNPq recebeu apenas 20 milhões de reais para investimentos em projetos ao longo de todo o ano de 2021. E nesse momento não tem dinheiro sequer para manter um contrato de manutenção e comprar peças sobressalentes que mantenha a maior base de dados de pesquisa do país funcionando. É uma vergonha. O que eu gostaria que a Câmara recomendasse ao ministro é que ele comprasse as placas e mantivesse os sistemas do CNPq funcionando. Ao menos isso. E no mais é esperar que esse governo acabe logo, porque ninguém aguenta mais tanto obscurantismo e tanta negligência em relação ao trabalho da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Temos que defender o CNPq vive, o CNPq é nosso, a base Lattes é do Brasil. Fora esses irresponsáveis que tratam com tamanho descaso um patrimônio construído por esse país ao longo de décadas de trabalho, de muitos pesquisadores e gestores interessados com a coisa pública. Um grande abraço, um abraço indignado e até o próximo vídeo.